6h44, eu entrevisto nessa parte do programa o escritor Manuel Filho. Ele que recebeu o prêmio Jabuti em 2008 pela obra No Coração da Amazônia, autor de mais de 30 livros, também cantor, tem CDs lançados. Manuel, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E hoje, de forma especial, nós vamos falar de um livro, O Dono da Bola, Política para Crianças e Jovens. Daqui a pouquinho vamos entender o contexto, nos aproximando até das eleições, como falar, tratar dessa temática com as nossas crianças. Antes, o Paulo tem um recado. Vamos lá, Paulo. Pois é, Dalcides, eu incentivo você a participar, estou convidando, porque a partir de agora você pode acessar o redevida.com.br/Tribuna Independente, é o nosso site, você clica no botão Participe ao vivo, só descer um pouquinho a página você encontra esse botão, clica lá, põe seu nome, o seu e-mail e a cidade de onde você nos escreve e você pode, portanto, começar a enviar suas perguntas. Já também tem comentários da Mirtes, de Governador Valadares, Minas Gerais. Ela adora o programa, fã de literatura e gosta muito das entrevistas com escritores. Ela fala do Xalita e agora também a gente tem, na sequência, muito mais escritores. O Manuel Filho, a nosso convidado agora, participe. O Manuel Filho, que tem uma experiência em redação de emissoras de rádio e televisão. Só que num determinado momento você pensou em começar a escrever. Houve uma mudança de perspectiva, hoje você concilia as diversas dimensões? Eu gosto de pensar que eu sou um contador de histórias, né? Então eu uso vários meios para contar histórias. Então desde criança que eu gosto de escrever, né? E em um dado momento eu pude contar histórias pelo teatro, pela música, e hoje eu conto mais pela literatura. Quando a gente fala, por exemplo, do início de uma carreira, né? A gente está assim, dentro de um contexto agora de Bienal do Livro, e a gente sabe a importância da leitura no nosso país. A gente sabe de pessoas que nos assistem, jovens inclusive, e que nos escrevem, muitos deles, dizendo do gosto pela literatura, e muitos querem até começar a escrever. A vida de um escritor aqui no Brasil é bem difícil. Assim, ser escritor, apenas ser escritor, é quase inviável, impossível. Eu acho que você precisa descobrir se você tem vocação para ser escritor. Se você apenas gosta de escrever, isso é uma atividade, é uma coisa que você pode fazer a qualquer momento. Você pode mandar um bilhete, você pode escrever um e-mail na internet, você pode fazer várias coisas no ato da escrita, um blog. Agora, se você descobrir que você tem vocação para a escrita, não há nada no mundo que vai te impedir de escrever. Pode falar para você que você vai ganhar pouco, que vai ser difícil, que você não vai conseguir publicar, mas se você tiver vocação, nada te impede. Você sempre teve interesse pela literatura? Meu primeiro contato foi um gibi. E o que eu gosto de falar para as pessoas, para elas prestarem sempre atenção, é na biblioteca pública. Foi lá, na biblioteca pública, que a minha vida começou. Eu tive contato porque na biblioteca pública onde eu me criei, era a Biblioteca Pública Monteiro Lobato, em São Bernardo do Campo, que ela existe até hoje do mesmo jeito, havia um espaço infantil. E no espaço infantil eu tive acesso a livros, a teatro e a música. Todas as coisas que eu viria a fazer posteriormente. Então a biblioteca pública é um lugar possível de ser visitado por várias pessoas. Quando a gente eu comecei até essa parte do programa falando sobre o prêmio Jabuti. Para quem está em casa, só para entender o contexto, o que significa o prêmio Jabuti em literatura aqui no Brasil? O prêmio Jabuti é um prêmio bastante importante, é um prêmio bem antigo, né? E ele costuma premiar várias categorias literárias ao longo do ano, né? Você tem a literatura infantil, a juvenil, a arquitetura, a melhor capa, tem várias categorias, né? E são escolhidos os 3 melhores livros do ano, né? Em cada uma dessas categorias. Você é alguém que, assim, é um visionário e ao mesmo tempo é muito corajoso. Corajoso por quê? O Dono da Bola vai tratar de política para as crianças. Ora, a gente está em ano eleitoral. Talvez alguns pais até se questionem sobre isso. Será que a gente toca no assunto de eleições com as nossas crianças? A gente fala ou não? Eu fico imaginando assim, o grande desafio que é escrever um livro voltado para a criança quando a temática é política. Ou as coisas são mais simples do que eu estou pintando e do que eu imagino. Teve um escritor que falou que quando ele não sabe falar de um assunto para adultos, ele fala para crianças. Porque elas aceitam tudo, elas são capazes de compreender tudo, né? E eu gosto muito, meu público, as pessoas para quem eu gosto de escrever são crianças e adolescentes. Então eu busco uma maneira, uma forma de abordar esse assunto, né? Para a política, eu lembrei muito de mim.
Quando eu ia com os meus pais, eu não sabia o que estava acontecendo. Eles me levavam, eu ficava dentro do carro, e eles iam lá votar, e eu via a rua lotada de papel, de papel, muito papel. Naquela época, tinha muito mais do que tem hoje. Né? Aqueles santinhos, o candidato Exatamente. a deputado estadual, o candidato, o número. E eu não entendia isso. Aí eu pensei, como é que eu vou falar de política para criança? Eu resolvi começar a pensar no poder, né? Que na política há disputa pelo poder. E quando é que uma criança tem o poder? Quando ela é o dono da bola. Quando ela resolve... Quando ele está jogando futebol, se ele é o dono da bola, ele vai fazer parte da partida. E ele tem essa bola, né? Que é uma bola que ele chuta dentro de casa e quebra um vaso. Aí a mãe dele coloca ele de castigo e ele fica muito bravo. Se ele fosse o dono da bola, ele mandaria no mundo todo. Aí a bola, quando ele chutou a bola e quebrou o vaso, rasgou o couro dela, exatamente onde é a boca dela. E aí ela começou a falar, porque ela vem de uma longa linhagem de bolas, bolinhas e bolões, né? Que aí você começa a imaginar que as bolas são fofoqueiras. Então você tem uma bala de canhão, que seria redonda, as joias da coroa. Então eu fui buscando coisas que fossem próximas a coisas esféricas, para poder chegar na bola. Para poder contar a história e tratar das relações de poder. Daquilo que eu entendi, assim, lendo o livro, as relações de poder. E o quanto é difícil no mundo atual de a gente falar do poder de uma forma saudável. Porque eu acho que são tantos exemplos que a gente tem e que, na verdade, tentam nos desanimar quando o assunto é poder ou quando o assunto é política. Você é um esperançoso em política? Você acha que a gente vai poder dar a guinada e poder falar de política de boca cheia? A gente vai entender melhor esse conceito? Eu sou muito esperançoso. Eu acho que você não tem uma saída que não seja você pensar politicamente o país. A política não é chata. A política é uma coisa que, se você conseguir se organizar, você buscar pessoas, você se interessar pelo que está acontecendo, o país muda sim. Entendeu? Então eu penso que você precisa se interessar pelo que está acontecendo. Não é só chegar lá, votar e nunca mais querer saber o que está acontecendo. Não, tem que exigir, tem que demandar, tem que ver se aquele plano de governo que foi apresentado está sendo cumprido. Tem que saber onde está indo o nosso dinheiro. Não tem um certo cansaço em relação à política? Eu digo isso porque quando a gente fala em política, alguém já diz assim, ai, nossa, vou buscar outra coisa na televisão. Quando a gente pronuncia a palavra política, em geral, a reação das pessoas sempre é de um certo desânimo. O que aconteceu? O que a gente fez para que chegasse a esse ponto? Eu acho que talvez a gente sente que a gente perdeu o controle, que a gente não pode fazer nada, né? Mas a gente pode fazer muita coisa. E a gente não é mais dono da bola. Nós podemos ser os donos da bola. Está na nossa mão, inclusive, agora, ser os donos da bola. Então, em quem é que a gente vai votar? Como é que a gente pesquisa? Como é que você vai saber se aquele candidato realmente é um candidato decente? Né? Você tem meios hoje em dia de pesquisar tudo isso que está acontecendo, até pela internet. Se você quer saber melhor sobre o seu candidato, você pode entrar na internet, olhar sites, digitar o nome dele e ver como que é essa pessoa. Você é um educador, por exemplo, Manuel, as famílias que estão nos acompanhando agora, dizendo assim, eu nem quero tocar em política, em relação à política com o meu filho. Esse é um período propício para tocar nesse assunto, falar sobre política, ou a gente conta uma história, ou a gente já vai direto, existe o candidato tal. A gente é mais prático ou a gente vai passar valores? Eu acho que você primeiro tem que pensar na curiosidade, né? Você tem que primeiro ver o que a criança está te perguntando e ir respondendo para ela. Há maneiras muito interessantes que você pode fazer isso. Por exemplo, vamos supor que você quer abordar de onde vem o dinheiro para a política, né? Por que tem tanto dinheiro? Você começa a falar para ele sobre imposto, por exemplo, né? Olha, filho, se eu sair de casa agora e comprar um doce para você, uma parte daquele dinheiro, do dinheiro que eu vou pagar para comprar esse doce, é imposto. O que é esse imposto? Esse imposto vai para o governo. O governo vai pegar esse dinheiro, um pouquinho de cada doce que vai sendo vendido, para fazer um hospital, fazer uma escola, pavimentar uma rua. Então, há muitas maneiras de você se aproximar de uma criança para você falar para ela como que é a vida dela. E aí você vai dizer também que uma parte é desviada para outras coisas. Infelizmente, a gente vai ter que chegar nesse ponto também, né? Que o dinheiro, às vezes, é mal gerido, né? Não tem uma gestão eficiente. Questões, perguntas de telespectadores de todo o Brasil participando. Estamos ao vivo, 9 horas e 54 minutos. Paulo, é com você.
A gente tem a participação do público, você, amigo, que participa do Tribuna Independente pelo redevida.com.br/Tribuna Independente. O nosso site envie você também a sua pergunta, também um comentário. Aqui a gente tem a participação do Pedro Queiroga, de Brasília. Ele fala: parabéns, Dalcides, produção, vocês fazem um programa de entrevistas, um dos melhores da televisão, falam sem papas na língua de qualquer assunto. E também a Regina Lausani, de Recife. Ela manda a pergunta dela: por que tantos jovens pensam na política como sendo algo maçante? Ela diz isso pois vê o exemplo de seus filhos, um tem 16, o outro 18, mas eles não se interessam muito pela política. A política eu acho que os jovens pensam que a política é maçante, que parece que é uma coisa muito distante, né? Mas quando você começa a perceber que se você não se interessar, vão acontecer coisas que você vai perder o controle. Por exemplo, vamos supor que hoje você pode comprar um carro amarelo. Hoje todo mundo pode comprar um carro amarelo. A partir de amanhã, ninguém mais pode comprar um carro amarelo. Como não pode? Porque foi feita uma votação no Congresso para discutir isso, você não participou, você não quis saber, e a partir de hoje você não pode mais ter um carro amarelo. Não adianta mais reclamar agora. É uma linguagem que talvez a criança possa entender. Exatamente. E possa participar dessa conversa. Isso. Quando a gente fala, por exemplo, sobre voto obrigatório, eu digo isso porque nesses dias estava conversando com alguns jovens de 16, 17 anos, e vários deles me disseram: não, dá muito trabalho ir lá, não, perdeu o meu domingo. Essa ideia de voto obrigatório, ao mesmo tempo de voto numa idade anterior aos 18 anos, você incentiva que essa vida política mais ativa com voto seja participada de que forma? Qual é o seu modelo? Eu acho que a gente tem que pensar no que a gente tem neste momento. O que a gente tem neste momento, na nossa atualidade, é o voto obrigatório, né? A gente pode sim se mobilizar para discutir, para ver outras maneiras com que isso possa acontecer, para justamente mudar. É politicamente que a gente vai conseguir mudar isso. Então não adianta só dizer: é chato, eu não gosto, eu não quero saber. Quanto mais você fizer isso, de que é chato, de que eu não gosto, menos poder você mesmo vai ter de gerir a sua própria vida. Você vai ter sempre um grupo de pessoas fazendo o que eles querem. E não é isso. Eu vi que no seu livro, por exemplo, O Dono da Bola, que inclusive é da editora Mundo Mirim, é isso? Isso, exatamente. Mundo Mirim. Me chamou a atenção o seguinte: você procura contextualizar a história a partir assim, da política do nosso país, passa pela colonização, pelo império, as diferenças entre monarquias, repúblicas, ditaduras, democracias, presidencialismo, parlamentarismo. Esses conceitos todos você vai trabalhando. Mas esses conceitos também são trabalhados em sala de aula. Qual que é o seu diferencial? Então, será que a gente está sabendo trabalhar em sala de aula? Olha, eu já tive a oportunidade de participar em eventos, em escolas, com os professores que trabalharam os alunos sobre o assunto. E tem sido sempre muito interessante, né? Eu acho que falta conversar, falta colocar, falta levar isso para o dia a dia. Eu sinto que isso está melhorando. Eu vejo algumas conversas no Facebook que as pessoas estão aprendendo, as pessoas jovens ou até mais idosas que às vezes não aproveitaram essa oportunidade de conhecer mais, de saber que ela tem direito. As manifestações do ano passado, atrasado, você acha que surtiram algum efeito nessa conscientização maior, nesse interesse maior pela temática? Eu vi muita gente feliz, muitos jovens felizes de participar, de sentir que parece que eles estavam meio amortecidos, né? Sim. Essa coisa de ir para a rua, de requisitar coisas, de descobrir que tem esse poder, é muito importante. Paulo, mais questões e perguntas, vamos lá. Dalcides, a pergunta aqui interessante do Raul Bernardes, de Valinhos, aqui no interior de São Paulo. Ele fala que a internet auxilia na busca pela informação, inclusive nas informações sobre política. Ele pergunta como filtrar corretamente essa informação. Eu acho que é um estudo permanente, né? Você não pode confiar somente numa fonte. Você não pode entrar somente num site e ver e acreditar somente naquela informação. Como se ali tivesse toda a verdade. Exatamente. Convém que você procure outras fontes que sejam até bastante contraditórias para você se certificar de que aquilo que está sendo dito é verdadeiro, né? Acredito que, agora me fugiu o nome correto, talvez seja o Portal da Transparência, que ali eles seguem direitinho o que está acontecendo. Acho que é um bom lugar.
O Sumiço, por exemplo, da Lua é um outro livro seu. A gente está falando aqui de Bienal, é toda essa preparação para a Bienal do livro que acontece, a partir de agora dessa... Já está acontecendo nessa semana. E ao longo desta semana, da próxima semana também. Nós temos a sua participação com o Dono da Bola e também com outros títulos, é isso? Sim, praticamente todos os meus livros estão na Bienal, né? Eu tenho 2 lançamentos, né, que é o Sumiço da Lua, que você falou agora, que é da Editora do Brasil, e Vovô Não Gosta de Gelatina, que é da Panda Books. Vovô Não Gosta de Gelatina, é uma história também, é isso? É uma história bem interessante, que tem um segredo, né, por que é que o vovô não gosta de gelatina, e é um segredo bem profundo, não é uma coisa tão simples, é uma coisa bem profunda, é bem legal. A gente falou aqui sobre o Prêmio Jabuti e terminando essa nossa entrevista, nossa conversa, No Coração da Amazônia, onde você trata do tráfico de animais, preservação do meio ambiente. Essas temáticas, os jovens têm se interessado por essas temáticas, as crianças têm se interessado, porque eu já vi também muito adulto que não quer nem mais ouvir falar de preservação do meio ambiente, diz que está cansado desse tema. A gente está muito cansado, né? As pessoas estão muito cansadas. Cansadas de política, cansadas desse tema. Senão a gente cansa de viver. Se a gente deixa de participar, a gente cansa de viver, né? Isso tudo, meu amigo. Então a gente tem que participar, a gente tem que querer saber das coisas. Se você não buscar informação, o que você vai fazer da vida, né? Manuel Filho, o Dono da Bola, política para crianças e jovens. Obrigado por ter participado, por ter vindo, por ter nos despertado e despertado o nosso interesse, inclusive para participarmos da Bienal do Livro que acontece aqui em São Paulo, está acontecendo aqui em São Paulo. O que faltou dizer? Leiam bastante, leiam perto das crianças para que as crianças vejam adultos lendo, né? Porque falta um pouco isso. As crianças não vão ler se elas não tiverem um exemplo, vendo que isto é muito legal, que é muito bom. Eu vou fazer